assunto é com Murilo Rocha. Olá, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Lucas, Luciana, vou trazer um assunto aqui hoje. Na verdade, é uma observação dentro daquela movimentação aqui dos políticos de Minas Gerais, né? Eu não sei se vocês têm reparado como o ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira, mineiro ali do Vale do Aço, né? De Ipatinga, já foi deputado federal, enfim. Ele, governo passado, ele estava transitando mais pro lado do Bolsonaro, depois foi um dos principais apoiadores do presidente Lula, foi candidato ao Senado na chapa do presidente Lula e agora ministro de Minas e Energia. Ele perdeu as eleições para o Senado e ministro de Minas e Energia. É um político muito experiente, ele foi decisivo, inclusive, para a vitória de Lula aqui no estado. E o Alexandre Silveira agora ele tem cumprido uma série de agendas aqui em Minas Gerais, inclusive agendas não diretamente ligadas à pasta do Ministério de Minas e Energia. Ele, por exemplo, ontem participou de uma entrega de viaturas aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, para a Polícia Militar de Minas Gerais. E ele tem cumprido outras agendas desse tipo aqui no estado, pelo menos aí 1 a 2 vezes por mês, desde que foi empossado como ministro em janeiro. O Alexandre Silveira tem cumprido aí de 1 a 2 agendas em Minas Gerais, agendas não relacionadas diretamente à pasta do Ministério de Minas e Energia. E por que eu estou dando botando essa lupa aí em cima dessas visitas do ministro de Minas e Energia em Minas Gerais? Não há nenhuma, a princípio, ilegalidade, irregularidade, há apenas um grande movimento político pensado e planejado para firmar aí o nome de Alexandre Silveira como um possível pré-candidato ao governo do estado. Olha só, já lá longe, em 2026, hoje Alexandre Silveira já trabalha com essa ideia aí, né? O grupo em torno dele, como um pré-candidato ao governo do estado em 2026, né? Então, acho que até lá, enquanto for ministro, logicamente, de Minas e Energia, ele deve voltar a Minas Gerais inúmeras vezes para cumprir compromissos da pasta, que é uma pasta estratégica para o governo federal, Minas e Energia, mas também para cumprir pautas como essa de ontem, que foi aí entrega de viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais. A gente deve ver isso com alguma frequência porque é um nome fortíssimo, né? Dentro do PSD nacional, é muito ligado a Rodrigo Pacheco, é ligado a Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, ligado a Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, articula muito bem politicamente e é, sem dúvida, hoje aí talvez um dos nomes mais sólidos para concorrer ao governo do estado pós-Zema. Claro, estamos apenas no início do segundo mandato do governo Zema, mas na política é assim, a gente já está sempre discutindo lá na frente. E o Alexandre da Silveira, hoje aí conversando com outros políticos também, há esse entendimento que hoje ele é já aí, quase que um pré-candidato já sólido aí para o governo do estado dentro desse grupo do PSD. E o PSD, ele tem sempre como, né, o próprio perfil do Kassab, que preside o partido, você nunca sabe muito de que lado que ele tá sempre ali procurando a melhor aliança. Então, o que dá para falar hoje que ele é um candidato do PSD e, logicamente, é um ministro do governo Lula. Se ele vai migrar essa candidatura dele mais à esquerda, mais ao centro ou mais à direita, caso essa candidatura se consolide, logicamente, nós estamos falando de um tempo ainda muito distante, né? Mas a gente sabe que na política isso é tratado com muita antecedência, essa construção, para que ela seja exitosa, uma construção, um governo do estado, por exemplo, para que seja exitosa, ela começa a ser construída muito antes. Há exceções, mas a maioria das vezes é assim. E o Alexandre Silveira está começando essa construção dele, ficando muito claro, né? Basta você botar o olho nas agendas dele, aqui por Minas Gerais, que fica muito claro, conversa com um político, com outro também. Todo mundo tem essa percepção que hoje ele é esse nome aí de um pré-candidato ao governo do estado. Como eu disse, difícil de precisar em qual espectro político, né? Mas já com alguns discursos incisivos, né? Sim, teve um embate entre ele e o Zema. Sim, ele tem marcado essa posição. Aqui, Exatamente, ele tem sempre marcado essa posição e essa oposição ao governo Zema. Mas como eu disse, hoje ele está ligado ao governo Lula, é um ministro do governo Lula. Mas eu digo que ainda é difícil sabê-lo porque ele, como o PSD e o próprio Kassab, né? Eles têm uma boa capacidade de metamorfosear aí dentro da política, né? De transformação
escolher os melhores lados. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro dessa agenda que ele cumpre hoje no estado de Minas Gerais, e são várias que ele tem vindo aqui, seus contatos políticos, sua articulação muito via Rodrigo Pacheco também, né? Ele sempre tem marcado, como você bem destacou aí, essa oposição, fazendo essa oposição aos discursos, ao posicionamento do governador Romeu Zema, né? A gente pode até lembrar de um ou outro aqui, mas ele tem feito realmente essa oposição, marcado aqui, né, essas falas do governador Romeu Zema. Exatamente, só para exemplificar a questão do aumento, né, de salário aí da Força de Segurança, a Silveira cobrou isso, o Zema disse, mas ele não está por dentro das minhas contas aqui, eu sei que não dá, não é possível, ele deveria se preocupar lá, inclusive com as estradas federais que cortam o nosso estado para duplicar, enfim, esse embate aí já. E é bem lembrado, muito bem destacado por você, justamente porque, olha como está estratégico pensar dessa atuação dele, né? Ele sabe que as forças de segurança, além de representarem um importante contingente eleitoral pelos números delas, seus familiares, enfim, quem elas atingem, é uma parte, de certa forma, dos servidores insatisfeitos com o governador Romeu Zema, e ele tem feito um discurso aí, né, marcando essa posição, e ontem mesmo participando de uma entrega de viaturas para a Polícia Militar de Minas Gerais, ou seja, bem significativo aí essa marcação desse lugar aí do hoje ministro de Minas e Energia, o mineiro de Ipatinga, Alexandre Silveira, que já ocupou cargos estratégicos aí no governo Dilma, foi chefe do DENIT, né? Ele que começou aquele processo de duplicação, tentativa de duplicação e concessão da BR-381, que se mostrou fracassado, né? Que as empresas que ganharam os lotes depois desistiram dessa duplicação, mas teve início lá quando o Alexandre Silveira ainda estava à frente do DENIT lá no governo Dilma. Então, é uma peça que às vezes aparece pouco do ponto de vista nesse debate eleitoral, mas é uma peça de bastidores e que tem pretensões políticas grandes. Aí é Alexandre da Silveira, ministro de Minas e Energia. É isso. Lucas, Luciana. Só a título de curiosidade, eu olhei aqui, ele então fez carreira política no Vale do Aço, né? Porque ele é natural de BH. Sim. Sim, é porque ele foi delegado de polícia lá, se eu não me engano. Ele é delegado de polícia, né? E o Alexandre Silveira, ele foi delegado de polícia lá e tem ali uma base eleitoral muito forte. Talvez sua principal base eleitoral. Rapidinho, só dentro deste assunto, eu fico impressionado, a partir até do seu comentário, assim, vendo como é que os ministérios, de uma maneira geral, são meramente trampolins políticos, né? A gente vê o ministro Alexandre Silveira, se a gente parar para pensar na atuação dele, ministro de Minas e Energia, o que fez, né, o ministro? Eu tô perguntando assim, numa boa mesmo, o que fez o ministro Alexandre Silveira na pasta dele até agora, não é? Na área para a qual ele foi convocado pelo presidente Lula. A mesma coisa a ministra do Turismo, né? Que tá às voltas aí com sai ou não sai, né? O que fez Daniela Carneiro nesse importante Ministério do Turismo e tantos outros, né? Que a gente pode pensar que estão lá única e exclusivamente pensando aí na próxima eleição, sempre pensando no que para eles seriam voos mais altos. No caso do ministro Alexandre Silveira, vale destacar que ele tem comprado inclusive algumas brigas dentro do Ministério, sua área de atuação, né? Aquela questão lá da exploração do petróleo lá na bacia do Pará, batendo de frente aí com o Ministério do Meio Ambiente, com Marina Silva, né? Há uma atuação dele nesse sentido aí, a questão da Petrobras, e há alguns conflitos já gerados justamente com a pasta aí do Meio Ambiente liderada por Marina Silva. São ministérios em rota de colisão. É isso aí. São 9h.